Olá, tudo bem? O objetivo da aula de hoje é tratar sobre a epistemologia em Platão. Antes de tudo, convém apresentar esse autor, né? Platão foi um cidadão ateniense que nasceu por volta do ano 428 e faleceu aproximadamente em 348. Lembrando que essas datações são referentes ao nosso calendário, né? Platão ele foi discípulo, né, de Sócrates e é um dos nomes mais importantes aí da tradição filosófica da Grécia Antiga, né? Então, desse período grego antigo. Há uma discussão a respeito do próprio nome desse autor. Alguns acreditam que ele se chamava Aristócles, nome que, por exemplo, era do seu avô, e que Platão era um apelido que tinha talvez duas origens. Uma origem relativa ao seu próprio porte físico, porque do grego Platon, que quer dizer grande, né, forte, robusto, mas há também, né, uma discussão sobre a possibilidade de seu nome derivar de Platines, que na verdade ou Platites, que seria a ideia de alguém grandioso, ou alguma coisa, né, nobre e sublime. Embora o nome Platão também não fosse tão raro assim em Atenas. Só por curiosidade, né, vale a pena a gente fazer essa menção. Mas o que nos interessa de fato é o pensamento desse autor, bastante próximo em alguns pontos de Sócrates, mas também original em uma série de outras questões. O tema da epistemologia em Platão é um tema bastante caro em sua filosofia e bastante vasto também em toda a literatura do autor. Para essa exposição eu vou me basear em uma obra, Fédon, que junto ao Banquete, à República, né, enfim, são aí as grandes obras do autor, ok? Fédon é uma obra que basicamente vai tratar sobre a morte de Sócrates, aquele que foi professor, né, digamos assim, de Platão, que orientou, né, inicialmente nesse percurso filosófico. E é interessante que a morte na obra, de um lado, é sim de Sócrates, mas de outra remete também a uma discussão simbólica, no sentido dessa morte representar a morte para os sentidos, como a gente vai ver ao apresentar uma teoria chamada de racionalismo. Para Platão, pensar filosoficamente na busca, né, da verdade é também um processo de morte. Morte para um âmbito do conhecimento, para que a gente possa renascer para um outro aspecto desse mesmo conhecimento. A morte aqui que Platão se refere na obra de Fédon diz respeito à morte para os sentidos. O que isso quer dizer? Para Platão, na medida em que a gente desenvolve conhecimento, buscando este conhecimento na percepção que temos do mundo a partir dos nossos sentidos, visão, audição, paladar, enfim, dos nossos meios de acesso ao mundo externo, né? Isso nos traz um nível de conhecimento que para o filósofo é extremamente superficial, que se soma aqui a uma condição de doxa, de senso comum. Afinal, pelos nossos sentidos, as coisas que a gente percebe a respeito da realidade são coisas superficiais, suscetíveis à mudança. E essa suscetibilidade das mudanças faz com que a gente só conheça particularidades. Esse tipo de conhecimento particular a respeito das coisas é um conhecimento raso, porque na medida em que a gente apreende uma realidade na sua particularidade, a gente exclui todo o restante das possibilidades que essa realidade pode ter. Quando então se invoca aqui a ideia de morte, se pensa na superação desse aspecto físico, assim como a morte é apresentada para bastantes religiões, o que não era diferente para a Grécia Antiga, no sentido de uma superação dessa vida do corpo para um outro modelo, né, de vivência, né, por exemplo, a partir da alma. Inclusive, essa distinção entre corpo e alma, para Platão, é bastante cara em toda a sua filosofia. Para ele, o corpo, os sentidos e tudo isso que a gente consegue acessar por meio, né, do nosso conhecimento de nível de doxa, para ele deve ser superado. E, claro, né, a oposição a isso tudo, há um conhecimento que vai ficar
caracterizado a partir de uma perspectiva do conhecimento puro. O que seria esse conhecimento puro? Conhecimento puro é um conhecimento que supera a particularidade dos sentidos a partir de uma busca daquilo que seria o conhecimento de fato a respeito das coisas. É como se a gente pensasse assim: os nossos sentidos apreendem particularidades. Entretanto, esse conhecimento puro, ele busca a universalidade, aquilo que traz e permite, né, a invocação do sentido de tudo aquilo que, por exemplo, é particular. Esse conhecimento universal, ele também foi chamado por Platão de ousia. É um conhecimento que basicamente se atém àquilo que é. Então, ousia seria o que é de fato algo, né? E quando se trata aqui de ousia, se busca aquilo que está para além das particularidades percebidas, por exemplo, pelos nossos sentidos. Então, nessa condição de uma busca desse conhecimento, na busca daquilo que é universal, Platão diz que, de fato, esse é o caminho da filosofia. Não de se ater a esse conhecimento dos sentidos, que, tecnicamente, agora a gente vai passar a chamar de empirismo, ok? E o oposto disso, a perspectiva filosófica, então, assumida por Platão, de racionalismo. Na perspectiva do racionalismo, ou seja, da busca da razão e por meio da razão, né, da busca das verdades, é uma busca que tem como objetivo, então, a reflexão a respeito das coisas. Então, aqui, para melhor, né, exemplificar essa condição, eu vou pensar assim, ó. Imaginem que por meio dos nossos sentidos, a gente já viu vários tipos de cavalos, por exemplo, né, seja na televisão, seja pessoalmente. Então, quando a gente fala de um animal, por exemplo, o cavalo, a gente está usando um nome que serve para uma possibilidade muito múltipla aqui, né, para várias possibilidades de uma mesma espécie, por exemplo, né, daqueles aos quais passamos a rotular como cavalos. Os sentidos nos permitem perceber, então, sendo agora, né, pensando agora do ponto de vista dos sentidos, ele nos permite perceber diferentes cavalos, mas cavalos no seu sentido unitário. A gente percebe espécies, né, ali específicas na natureza, né, de não só cavalos, mas de vários outros animais. O que o mundo inteligível vai buscar, ou seja, o que essa razão vai buscar, é esse conceito do que de fato seria cavalo, aquilo que permite a significação de todas as particularidades e que, portanto, está acima de todas elas. Nesse sentido, apesar de ser um exemplo bastante corriqueiro, a gente tem a diferenciação entre aquilo que passa-se a chamar de teoria dos mundos. Ora, de um lado aqui a gente tem o mundo da matéria, do corpo, e de outro lado a gente tem o mundo da alma. O mundo da alma é justamente esse mundo do conceito puro e da busca, no nosso caso, do que seria esse cavalo no sentido mais universal. Claro, em se tratando, né, desse assunto, parece que até relativamente simples, mas isso evidentemente se complexifica bastante quando a gente pensa sobre o que é justiça, sobre o que é o bem. E evidentemente aqui a gente não está falando sobre exemplos e particularidades, mas sobre aquilo que há de universal e que permite, inclusive, a definição disso tudo. Muito desse processo de intelecção desse mundo inteligível remete, claro, a toda a teoria de Sócrates. Por exemplo, a ideia de uma maêutica, de uma extração de dentro de si desse conhecimento mediante a razão. No caso específico de Platão, isso tudo acontece numa perspectiva dialética. Essa ideia da dialética remete, assim como também o era para Sócrates, à busca constante de uma passagem de um mundo para o outro. Então, a passagem de um mundo da doxa, das particularidades daquilo que a gente aprendeu mediante os nossos sentidos, a uma transição que marcaria toda a busca do filósofo para o mundo da episteme. E é aqui que a gente vai tratar a respeito da epistemologia. A questão é, se a gente retira de dentro de nós esse conhecimento, se o processo é maiêutico, onde dentro de nós, de fato, se encontra e se localiza todo esse tipo de conhecimento?
E ainda, como é que ele foi parar lá dentro, né? Então, esse tipo de questão, né, de questionamento feito, que também vale para a teoria de Sócrates em Platão, vai ser revestido de um conjunto de outras teorias para tentar justificá-lo. A ideia mais central aqui, mediante essa discussão, remete a um conceito que Platão, né, acabou desenvolvendo, chamado de reminiscência. Reminiscência tem ainda, apesar de ser todo um processo filosófico, uma espécie de um recurso aqui, né, o apelo a um recurso religioso, que seria a ideia de que a nossa alma, antes de encarnar-se nesse corpo, e vale aqui retomar essa distinção entre corpo e alma, o corpo é marcado por aquilo que se modifica, por aquilo que é passageiro, a alma, por outro lado, seria aquilo que é eterno e que habita esse corpo, mas que depois retorna, né, para um lugar que Platão vai chamar de demiurgo, como se fosse um plano, né, superior a esse tudo. Então, por isso eu disse que ainda é um apelo bastante grande a um aspecto religioso aqui nessa perspectiva teórica, né? E nessa noção, essa alma, ela teria participado desse plano superior do qual fazem parte as ideias. É como se a alma tivesse contemplado essas ideias na sua totalidade, não em suas particularidades, antes de encarnar dentro de nós. E, na medida em que ela se encarnou dentro dos nossos corpos, aí, quando passamos a viver essa vida, é como se ela tivesse, de algum modo, se esquecido disso tudo. Por isso, a ideia da reminiscência tem a ver com o lembrar-se. De onde ele tirou toda essa ideia de a gente se lembrar do conhecimento? E, portanto, a maiêutica seria esse processo de relembrar aquilo que está dentro de nós e não aprender necessariamente isso de fora. Ele tirou essa ideia de a gente se lembrar por um exercício até lógico mesmo. Vamos pensar o seguinte: se a gente só aprendeu particularidades, como é que dentro de nossas mentes existe uma ideia universal? Não há como, por exemplo, na ideia de Platão, a gente ter aprendido, e volta aqui ao exemplo do cavalo, porque a gente aprendeu na prática, por meio dos sentidos, né, no mundo da matéria, diferentes tipos de cavalo, e de repente a gente tem um salto em nossas mentes para dizer assim: eu sei o que é cavalo. Ainda que esse eu sei comporte algo que é superior às várias experiências que eu tive ao observar diferentes cavalos. É essa incompatibilidade entre, de um lado, as experiências que temos, que são sempre particulares, e de repente um conhecimento que despertamos, que é universal. Essa universalidade para Platão, ela não é despertada por meio da repetição desses casos particulares, mas antes ela é despertada de nossas almas, a partir sim dessas particularidades, mas na medida em que a gente a invoca naquilo que ela já estava dentro de nós, e ela passa então a nos permitir esse conhecimento, a se relembrar desse conhecimento. Reminiscência, para ele, tem a ver então com esse processo de trazer de novo à tona em nossas mentes aquilo que já estava dentro de nós, adormecido. Então, nessa perspectiva, não se aprende necessariamente as coisas, mas se relembra. É por isso que, estou pensando aqui a partir da teoria de Platão, a gente às vezes tem aquele clique assim, diz: agora eu entendi. Né? Então, alguém tentando explicar alguma coisa, ou a gente tentando compreender alguma situação, e de repente a gente tem aquele insight de dizer: olha, agora eu entendi. No caso de uma perspectiva da reminiscência, como se agora a gente tivesse tirado de dentro daquele poço, lembrando a ideia do que seria maiêutica. No entanto, esse processo é dialético, porque como a ideia é universal, a gente também acaba tendo um outro problema aí no acesso desse conhecimento, porque basicamente aqui vai remeter a uma ideia, que é a ideia da própria palavra. A palavra, o logos, na filosofia de Platão, tem um papel central. Para ele, é por meio do logos que a gente consegue invocar o mundo dessas ideias, esse conhecimento puro, esse conhecimento inteligível. E esse logos, ou seja, essa palavra, apesar de ser a possibilidade que temos de invocar o conhecimento, traz consigo também, na medida em que se converte em palavra verbalizada, a sua própria limitação. E por isso o processo é dialético. Afinal, o logos nos faz compreender, ou seja,
pela palavra a gente desperta aquele conhecimento que existe dentro de nós, mas na medida em que a gente procura verbalizar esse conhecimento, na medida em que a gente organiza esse conhecimento, a gente volta a particularizá-lo. A gente sempre limita o conhecimento por meio da linguagem. E esse processo de extrair por meio da palavra e, na mesma perspectiva, limitá-lo, faz com que a dialética remeta a novamente buscar esse conhecimento, sabendo que haverá, por exemplo, a limitação dele logo em seguida. Essa teoria dos dois mundos, considerada também como dualismo platônico, afinal aqui se estabelece uma realidade dual, aquela percebida pelos sentidos e aquela percebida e buscada por meio da razão, lembrando do Logos, é uma das teorias-chave aí para a compreensão do que seria essa realidade idealista, a busca desse racionalismo. E, nessa perspectiva, há também uma crítica. E essa crítica se dá em função ao pensamento de Heráclito. Lembram que para Heráclito, filósofo pré-socrático, toda a realidade está constantemente em movimento. E para Heráclito, essa movimentação da realidade, este devir, era a única possibilidade de conhecimento. É como se a gente tivesse preso à mudança da matéria. E essa mudança seria constante e a dialética decorreria também desse processo de sempre apreender novas coisas, dada a mudança de todas elas. Na perspectiva de Platão, há uma superação dessa noção, porque se de um lado há a consideração de que de fato tudo está em constante movimento, a questão é que o movimento ele é uma das características fundamentais do mundo da matéria, do mundo sensível. Entretanto, a teoria dele há o destaque para o outro mundo, que é o mundo inteligível, o mundo das ideias. Qual seria a função do filósofo? Buscar a todo custo, a todo momento, a passagem desse mundo sensível para o mundo inteligível. E, uma vez que isso fosse acontecendo, claro, há aqui uma perspectiva de um crescimento da alma desse filósofo, porque ele está buscando aquilo que está dentro dele, também é uma via de autoconhecimento, mas ainda mais, ele está na busca da verdade, o mais sublime de todas as formas de conhecimento.